Imagina você estar disputando pelo seu país contra os melhores do mundo, poder honrar e estar em meio a tantos atletas renomados. Foi assim que surgiram as Olimpíadas, em busca de encontrar o melhor em cada esporte. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Rumo ao Pódio. Hoje vamos explorar as 10 curiosidades mais fascinantes sobre as Olimpíadas. Prepare-se para uma viagem cheia de fatos interessantes e histórias incríveis que você talvez não conheça. Vamos começar! Número 1. Origem antiga. Nossa primeira curiosidade nos leva de volta a 776 a.C., quando os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados em Olímpia, na Grécia. Esses jogos eram parte de um festival religioso em homenagem a Zeus. Diz a lenda que Hércules criou os jogos para impressionar seu pai, Zeus. Existem histórias que os atletas competiam até nus para demonstrar a pureza, virilidade e a força física. Tudo era válido para impressionar a Zeus e os juízes. As primeiras Olimpíadas ocorreram no que é conhecido como primeiro estádio olímpico, o qual tinha capacidade para 45 mil espectadores, e as primeiras modalidades disputadas incluíam corrida, luta livre e pentatlo. Número 2. Suspensão e retorno. Os Jogos Olímpicos foram suspensos em 393 d.C. pelo imperador romano Teodósio I, que os considerava uma prática pagã incompatível com o cristianismo, que se tornará a religião oficial do Império Romano. As competições, originalmente dedicadas aos deuses gregos, foram vistas como uma ameaça à nova ordem religiosa e política do Império. Séculos depois, a visão de Pierre de Coubertin trouxe os Jogos Olímpicos de volta à vida. Coubertin acreditava firmemente que os Jogos poderiam promover a paz, a amizade e o entendimento entre as nações. Inspirado pelos valores do esporte e pela antiga tradição grega, ele trabalhou incansavelmente para ressuscitar os Jogos. Seu esforço culminou na criação do Comitê Olímpico Internacional, COI, em 1894, em uma conferência internacional em Paris. 2 anos depois, em 1896, os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em Atenas, marcando o renascimento de uma tradição milenar. Coubertin organizou a participação de 13 países e cerca de 280 atletas, que competiram em 43 eventos. Esse renascimento foi mais do que um evento esportivo. Simbolizou um novo começo e um esforço global para promover a paz e a unidade através do esporte. Graças à visão e dedicação de Coubertin, os Jogos Olímpicos modernos continuam a inspirar e unir pessoas ao redor do mundo. Número 3. Aros Olímpicos. Você sabia que os 5 aros olímpicos representam os 5 continentes habitados? Originalmente, os aros eram uma representação simbólica da união dos atletas de todo o mundo. Criados por Pierre de Coubertin em 1913, os aros foram introduzidos como emblema oficial dos Jogos Olímpicos. As cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho foram escolhidas porque, combinadas com o fundo branco da bandeira olímpica, pelo menos uma dessas cores aparece em todas as bandeiras nacionais do mundo. Isso garante que todas as nações sejam representadas no símbolo olímpico. Os aros olímpicos simbolizam a união e a amizade entre os continentes, transcendendo barreiras geográficas e culturais. Eles são entrelaçados para representar a interconexão e a interdependência entre os continentes e os atletas que competem nos Jogos Olímpicos. Esse design reflete a visão de Coubertin de promover a paz e a colaboração internacional através do esporte. A primeira aparição oficial dos aros olímpicos foi em 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. Desde então, eles se tornaram um dos símbolos mais reconhecidos no mundo, associados aos valores olímpicos de excelência, amizade e respeito. Os aros continuam a inspirar e a promover a paz e a colaboração entre todas as nações do mundo, reafirmando o objetivo dos Jogos Olímpicos de unir o mundo através do esporte. Número 4. As mulheres no mundo olímpico. As mulheres não podiam competir nos Jogos Olímpicos antigos, mas tudo mudou nos Jogos Modernos de 1900 em Paris. A velejadora Hélène de Portales foi a primeira mulher a competir e a ganhar uma medalha. Um marco histórico para o esporte feminino. E não foi só ela. Charlotte Cooper se tornou a primeira campeã olímpica em 1900 no tênis. Vilma Rudolph, superando a poliomielite, conquistou 3 ouros em Roma 1960. Nadia Comaneci, com seu 10 perfeito na ginástica em Montreal 1976, e nossa brasileira Hortência, rainha do basquete, brilharam nas Olimpíadas. Maria Lenk foi a primeira nadadora brasileira a participar dos Jogos, em 1932, e Mauri Magem trouxe orgulho ao atletismo. Recentemente, Rebeca Andrade vem fazendo história na ginástica e representando nosso Brasil com orgulho. Número 5. Atletas mais jovens e mais velhos. O atleta mais jovem a ganhar uma medalha olímpica foi Dimitrios Loudras, com apenas 10 anos nos Jogos de Atenas em 1896.
Loudras era um ginasta talentoso que surpreendeu o mundo com sua performance. Imagina ele chegando na escola no dia seguinte e contando para seus colegas como foi suas férias. E o mais velho foi Oscar Saan, que conquistou sua medalha aos 72 anos, em 1920. Saan era um atirador sueco que provou que nunca é cedo ou tarde demais para fazer história. 6. Uma maratona estranha. Uma das maratonas mais bizarras aconteceu nos Jogos de 1904 em Saint-Louis. Teve corredor tomando estricnina, um veneno de rato, para melhorar o desempenho. Além disso, corredores passando mal com o calor intenso que os atingiam e até um vencedor que pegou carona em um carro. Definitivamente, a maratona mais louca de todas. Número 7. Países e medalhas. Ao todo, na junção das Olimpíadas de Verão e de Inverno, os Estados Unidos lideram o quadro de medalha na história dos Jogos Olímpicos, com um total impressionante de 2.980 medalhas, sendo 1.180 de ouro, 959 de prata e 841 de bronze. Seguidos pela antiga União Soviética, que hoje tem suas medalhas contabilizadas pela Rússia, com 1.936 medalhas, e pela Alemanha, com 1.423 medalhas. O Brasil também tem seu destaque, com 150 medalhas no total, sendo a edição de 2016 no Rio de Janeiro a mais vitoriosa para nós, com 19 medalhas. Número 8. Línguas oficiais. As línguas oficiais dos Jogos Olímpicos são o inglês e o francês, além da língua do país anfitrião. Isso se deve ao fato de que o Comitê Olímpico Internacional foi fundado em Paris e o francês era a língua diplomática da época. O inglês é uma das línguas mais faladas e ensinadas no mundo. Torná-lo uma das línguas oficiais ajuda a garantir que os Jogos Olímpicos sejam acessíveis a um público global. Muitas nações têm o inglês como língua secundária, facilitando a comunicação entre atletas, organizadores e mídia de diferentes países. Número 9. Fogo Olímpico. A tradição da tocha olímpica moderna começou nos Jogos de Berlim em 1936, sob a direção de Carl Diem, o organizador-chefe dos Jogos, que introduziu a ideia como uma forma de ligar simbolicamente os Jogos da Antiguidade aos Jogos modernos. A chama é acesa na antiga cidade de Olímpia, na Grécia, local de nascimento dos Jogos Olímpicos, utilizando um espelho parabólico para concentrar os raios do sol, representando a pureza e a perfeição. Uma vez acesa, a tocha inicia sua jornada, sendo carregada por um revezamento de milhares de portadores até o país sede dos Jogos. Este revezamento simboliza a paz, a amizade e a união entre as nações, transcorrendo por diversas regiões, culturas e paisagens. A tocha percorre cidades, vilarejos, monumentos históricos e pontos turísticos, conectando pessoas de diferentes origens e promovendo os valores olímpicos. Cada portador da tocha representa a chama da esperança e da união, levando consigo uma mensagem de inclusão e solidariedade. Ao longo de sua trajetória, a tocha passa por mãos de atletas, celebridades, figuras históricas e cidadãos comuns, cada um contribuindo para a continuidade deste ritual significativo. A chegada da tocha ao Estádio Olímpico é um dos momentos mais emocionantes da cerimônia de abertura dos Jogos. O último portador, geralmente uma figura emblemática do esporte ou da cultura do país sede, acende a pira olímpica, marcando o início oficial dos Jogos Olímpicos. Este ato finaliza uma jornada de simbolismo e celebração, reafirmando os ideais de paz e colaboração global que os Jogos Olímpicos representam. Assim, a tocha olímpica não é apenas um símbolo de continuidade entre os Jogos antigos e modernos, mas também um emblema de esperança e unidade, inspirando gerações e celebrando a humanidade em sua diversidade. Número 10. Países com pouca expressão nas Olimpíadas. Mais de 70 países participaram dos Jogos Olímpicos, mas nunca ganharam uma medalha. Entre eles estão Bolívia, Albânia, Botsuana, Chad, Bangladesh, entre outros. Um país que teve sua história marcada foi o Kosovo, que teve a medalhista mais linda Kelmendi, que ganhou a medalha de ouro no judô feminino, na categoria até 52 kg. A vitória de Kelmendi foi um marco histórico para Kosovo, celebrando a primeira participação do país como uma nação independente nas Olimpíadas e destacando a força e a determinação de seus atletas. Conquistou sua primeira medalha em 2016, marcando um momento histórico para o país. Esses momentos capturam a essência do espírito olímpico, onde a dedicação e a esperança se transformam em vitórias memoráveis, unindo nações em celebração e orgulho. Essas foram as 10 maiores curiosidades sobre as Olimpíadas. Espero que tenham gostado e aprendido algo novo. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal Rumo ao Pódio para mais conteúdos incríveis sobre esportes. Até a próxima!